Uhum. Meu nome é Frank Vieira, eu faço parte do grupo 140. Nesse grupo tá só eu, então meu usuário do Discord aqui é o frank.vieira. Deixei meu e-mail, deixei o link da documentação, deixei três opções aqui, né, no Miro, porque eu desenvolvi pelo Draw.io, o Event Storm, né. Então tem essas três opções, tem o link do repositório aqui e o link do vídeo que vai estar aqui. Então nesse vídeo eu vou apresentar de forma bem breve os requisitos do projeto funcionando na API. Acho que não vai dar tempo de olhar muito no código e tudo mais, mas vou mostrar funcionando todas as funcionalidades. E que faz parte aqui do Tech Challenge da fase 1 do FIAP Cloud Games aqui da turma de Postec, arquitetura de sistemas .NET com Azure. Então, iniciando aqui no repositório, eu tenho todo o README com os objetivos, né, mostrando que a gente usou os princípios Solid, o DDD, o Clean Architecture, as tecnologias utilizadas. Aqui a gente usou o SQL Server, o banco, por exemplo, Entity Framework, que era um dos requisitos, é, as boas práticas que a gente utilizou, as funcionalidades, testes unitários, setup do projeto, né, tudo que precisa alterar na connection string, como rodar as migrations, e a estrutura de pastas aqui, né? Então tem a parte de autenticação e autorização também, né? Que a gente está utilizando o token JWT. E estrutura de pastas a gente criou muito baseado em uma API em camadas, né? Então a gente tem uma camada de apresentação, que eu vou ter todas as minhas controllers, os meus middlewares, é, vou ter minha camada de application, que vai fazer toda a orquestração da API para os serviços, para o meu domínio, para a infraestrutura. Tem minha camada de domínio, que tem as minhas regras de negócio, né, minhas entidades, e a camada de infraestrutura, que é onde vai estar o banco de dados, a parte do Entity Framework e as minhas repositórios ali de acesso ao banco. E tem meus testes unitários também de cada camada. Então, está cobrindo bastante cenários aqui. E tem o meu diagrama relacional aqui simplificado com as tabelas que foram criadas. Então, tem a minha tabela de usuários, é, tenho minha tabela de request, de log de requisição. Eu criei um middleware para poder logar todas as requisições, né? Então eu tenho essa tabela para logar tudo, request bar e response. Então a tabela de trace log, que se algum dessas requisições derem erro, o meu middleware de centralização de erro vai gravar nessa tabela aqui, um level error. Mas se eu quiser, eu posso gravar um erro, um bug, não, um debug, uma informação, um warning, em qualquer outra parte da minha aplicação utilizando o serviço. E tem a minha tabela de game. Agora, indo para os requisitos, funcionalidades obrigatórias, cadastro de usuários. Então, identificação por nome, e-mail e senha. Eu até conversei com os professores, eles falaram que eu poderia utilizar o ID do usuário mesmo, não precisava identificar por e-mail. Então, eu fiz dessa forma. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui está minha API. Ela está com todas as documentações aqui certinhas, os esquemas. Aqui eu tenho todos os DTOs, os request e response, né? Então eu não estou expondo minhas entidades do domínio aqui. Eu só recupero e mostro o que realmente eu preciso expor, né? Ou receber. E tenho minha classe de erro e response também, que os meus erros voltam de forma padronizada aqui, né? É, cadastro de usuário. Se eu vim aqui fazer um port do usuário, eu vou obter esse erro aqui. Deixa eu te falta fazer uma rebuild. Fechando. Comanda de usuários. Se eu for fazer um post aqui, ele vai retornar que eu não estou autenticado. Então, é um outro requisito, né? Parte de autenticação. Vou fazer a minha autenticação aqui. Um usuário e senha. Um usuário administrador. E minha senha super segura.
Aqui ele vai me retornar um token JWT. Vou me logar, já estou logado. E agora eu vou fazer primeiramente um get aqui de todos os usuários na base. Então aqui eu tenho todos os meus usuários com a senha em hash, né, para garantir segurança. Tem uma flag que mostra se ele é administrador ou não. O nome, e-mail, data de atualização, de criação. Então, se eu pegar um desses usuários, por exemplo, aqui, CJ, e tentar fazer um post dele também, ele vai, com esse user ID, CJ, ele vai retornar uma crítica falando que esse usuário já existe, para tentar um outro user ID, de forma padronizada aqui. Então, todos os meus erros estão padronizados nesse padrão. Tem uma documentação aqui de todos os status e o que cada um vai receber, né? Forbidding, o erro 500. Inclusive, para mostrar, exemplificar o erro 500, eu, na minha controller de usuários, eu coloquei esse testezinho aqui. Então, se o nome vier com esse error 500 fake, ele vai soltar uma exception 500 que não é tratada. Né? Então, se a gente colocar aqui, esse erro não foi tratado. Então, eu retorno aqui que ocorreu um erro ao processar a requisição, contacte o nosso suporte e envie o log ID. E aí, esse log ID, que ele é criado no meu Reader, eu consigo fazer um filtro dele aqui na minha tabela de requests. Então, aqui eu tenho todo o meu request, o que foi o request body, meu response, e com esse log ID eu consigo olhar o detalhe do erro, que o meu middleware de centralização de erro foi lá e gravou. Então aqui eu consigo ver o erro que eu coloquei e o stack trace para poder analisar melhor, né, mais na frente. Então isso vai ajudar muito em troubleshoots, né, já que o log ID ele se mantém o mesmo na requisição. E, como eu falei, eu posso utilizar esse log em várias outras partes do sistema. Então, nesse caso, vamos colocar um outro nome. Deixar CJ. Aqui eu vou colocar o user ID diferente, né? Car Johnson. E aqui ele deu outro erro 400, porque o e-mail está no formato inválido. Faz parte dos requisitos ali, né? Então vou colocar cj@teste.com e para mais uma vez. O e-mail passou, mas agora a senha não está nos critérios, né? Então eu preciso adaptar a senha. Vou colocar uma senha aqui, seguindo o padrão. Letra, 8 dígitos, pelo menos um número e uma caractere especial. Vou executar. Ele criou meu usuário Core Johnson aqui. Então eu consigo vir aqui. Se eu fizer um get novamente, ele vai trazer ele aqui atualizado com a data de criação. Eu posso fazer um get por ID. Ele vai trazer. Se eu pesquisar um ID que não existe, por exemplo, ele vai trazer um not found 404 de forma tratada. E vamos fazer uma atualização dele. Core Johnson, user ID, nome, vamos deixar o mesmo, CJ, e-mail, vamos deixar um e-mail aqui errado também, só para assim eu vou deixar certa, password. Só que eu quero que ele não seja administrador, que a gente já usei para fazer um teste. Então, vou atualizar. Ele me deu crítica no e-mail, então eu não consigo atualizar um e-mail que está no formato errado, né? Então, vou colocar. Eu vou até fazer um outro teste de outra regra que eu coloquei, referente a e-mails cadastrados, que é uma chave, né? Então, já tem um usuário com esse e-mail aqui, tonhão@rhcp. Se eu utilizar esse mesmo e-mail e tentar processar, ele vai retornar que esse e-mail já está sendo utilizado por outro usuário. Então, tente um novo. Então, vou utilizar o mesmo que eu estava usando, né? cjtest.com. Execute. Ele fez a minha atualização.
o updated date, tudo certo. Então aqui, ó, ele já não é mais administrador. Então, eu vou mostrar, vou me deslogar aqui, logout, e vou me logar com ele. Core Johnson, gerei o token, vou me autorizar aqui, autorizado, logado. Se eu tentar fazer um post aqui com esse usuário, ele já me dá acesso negado. Você não tem permissão para performar essa operação. Da mesma forma, se eu tentar visualizar os dados, qualquer ação que eu venha a ter aqui dentro de usuários, um usuário comum não tem acesso. Então, se eu vier aqui, colocar, não tem acesso. A única coisa que o usuário comum vai ter acesso é a lista de jogos. Eu vou vir aqui, e aí ele consegue visualizar todos os jogos aqui disponíveis. E se eu posso filtrar um jogo aqui também por ID, aí ele também consegue ver. Agora, se ele tentar fazer manutenção em algum jogo, ou criar algum jogo, fazendo um post aqui, ele também não tem acesso. Ou seja, o usuário só tem acesso, nesse caso, para visualizar a biblioteca de jogos aqui. Ele não consegue fazer manutenção nem em usuários e nem em jogos. Então, beleza. Vamos voltar aqui para o meu usuário administrador. Posso ter ainda tenho uns minutos. Aqui, vou mostrar um pouco da parte de jogos. Então, como administrador, eu quero criar um jogo aqui, né? Aqui eu tenho um jogo chamado GTA 6. A única regra que eu coloquei nesse momento foi do nome, né? Então, se eu tentar criar um jogo com esse nome, ele vai dar um erro que o jogo já existe. Então, eu vou criar com outro nome. GTA 10. Gênero. São 2030. Nota 5. Aqui, ele criou meu jogo. Image 8. Então, eu posso fazer um get por ID dele. Ele vai retornar. Eu posso fazer uma atualização desse jogo também. Então, vamos colocar aqui GTA 10, descrição. Outra descrição. Jogo. Gênero. Colocar tiro. E a data de lançamento 2050. Alta 95. Ele vai vir aqui e atualizou o meu registro. Se eu fizer um novo get, ele vai ver que está atualizado com a nova descrição aqui. E mostrando o delete, né? Vou deletar esse jogo que a gente acabou de criar. Ele deu um 204. Então, no content. Deu certinho, apagou. Se a gente filtrar por ele novamente, deu um 404. Not found. Então, o jogo não existe mais aqui. E se a gente fizer o mesmo para o usuário, se eu quiser apagar o usuário que eu criei lá, o Core Johnson, ele vai executar. Deu um 204. Então, no caso de usuários, eu não apaguei, eu apenas desativei ele da base. Então, se eu procurar ele aqui na base, se eu fizer um get com o usuário dele, ele vai trazer, porém, ele não está ativo mais. O ativo está como false. Então, acho que eu passei por todas as funcionalidades. Vou abrir o código aqui para mostrar que os testes os testes unitários estão funcionais. Aqui eu validei todas as camadas aqui, né, do código, utilizando o TDD. Aqui, ó, todos estão passando. Acho que não vai dar tempo de mostrar muito mais coisas. Mas aqui eu tenho minha camada de API, né, com meus controllers, tenho meus middlers. Então o middler de requisição ele vai gerar uma requisição na base e vai passar para o próximo middler. Se houver algum erro, ele vai cair aqui no middler de erro, né, utilizar o mesmo request ID que eu gravei no context. E tem uns 3 segundos apenas. Então é isso. Muito obrigado.